Rapaziada, é o seguinte, Ryujinx, o último resquício de emulador pra Nintendo Switch que tínhamos até, sei lá, umas 2 semanas atrás, após ele ser intimado pela Nintendo, até um trato de bloquear o acesso dele por toda a internet e descontinuar o projeto. Eles ficaram cagados de medo, até porque é a Nintendo, se ela quiser ela compra a tua geração familiar inteira 3 vezes, então pô, eles só escolheram cortar. Coincidentemente, rolou o mesmo acionamento jurídico por parte da Nintendo, um outro emulador de Switch, o Yuzu, por um motivo que é mais por culpa deles nesse contexto aqui. Os manos adaptaram o emulador para que o sistema deles aceitasse o funcionamento de uma ROM vazada de Zelda, tal qual tinha sido divulgada antes do lançamento do próprio jogo. Então, pô, não tem como, uma causa ganha isso aí. Tipo, claramente é uma incitação à pirataria de maneira explícita. Mas, pra Ryujinx, fica o questionamento, será que ele cai na mesma métrica? Será que é prejudicial a existência dessa ferramenta pra Nintendo? E acima de tudo, pirataria é da hora? Parte 1. Leão é rico e calmo, isso me emputece um pouco. Nos Tech Types, uma vida amorosa no qual parece que saiu de um musical da Disney, invejo, inclusive. Formado em relações internacionais, fez um TCC baseado em Call of Duty, abandonou o Alfredo no Minecraft e caga mole quando ele toma leite, e eu acho que isso não é o ponto. Eu defendo a emulação como modo de preservar jogos antigos. Tem jogos que você só consegue jogar hoje em dia em emulação. Eles não estão mais disponíveis. Você não tá lesando absolutamente ninguém se você jogar, porque ninguém está comercializando esses jogos de forma nenhuma. O CEO do Canadá aqui hablou, consoles são descontinuados uma hora ou outra, porque ele sempre se torna obsoleto após o lançamento de um novo modelo no mercado que quebra o anterior. Porém, o sentimento de saudosismo sempre fica grudado com tal produto obsoleto, e isso é super importante para entender a questão motivacional disso tudo que a gente tá discutindo, o que rola na cabeça das pessoas em gastar bons anos da vida dele para trazer de volta, sei lá, o Yoshi engolindo um ovo, sei lá, nunca joguei essa porra. Porém, lá vem. quando você fala de emuladores como o Yuzu e o Ryujinx, eles estão emulando um console atual. Todos esses jogos estão disponíveis legalmente hoje. E, ok, os jogos da Nintendo são protegidos por direitos autorais, o famoso DMCA. E, sobre perspectiva legal, alterar o código base desse mesmo produto ou reproduzi-lo de maneira paralela, clandestina que seja, é proibido por lei. A Nintendo ganhou um processo esses tempos contra um site de distribuição de ROM por causa disso, tá ligado? O motivo jurídico, ele tá entendível na minha cabeça. Não, sei lá, não me cabe na cabeça pensar e só rejeitar todas as experiências aprimoradas que eu tive muito por conta da alteração, tá ligado? Pokémon em 60 FPS 4K é muito mais gostoso do que essa porqueira em 400p que eles querem comercializar por 500 conto. E o próprio Hello e o próprio Leon reconhece isso. Você tem um uso legítimo para esses simuladores hoje em dia. Os jogos rodam mal no Switch. O Switch não é um hardware potente. O jogo vai de 60 a 30 quadros. Não é uma boa experiência. Então, a melhor forma de você experimentar esses jogos é num PC potente rodando o emulador. É a melhor forma de experimentar os jogos da Nintendo. Então tem gente que quer experimentar dessa forma. O artístico e experimental da questão se choca com a materialidade da lei. É evolução criativa movida pelo coletivo. Isso que é basicamente arte. Criar algo novo baseado no trabalho anterior de alguém é o processo criativo nu e cru. Nada nasce do nada, caralho. O mito do artista, criador, original, inovador não existe. Você rouba toda hora. Daí que vem a Nintendo e faz o quê? Derruba! Pelo fato dele lucrar em cima disso. Pelo fato do cara que pirateou, que fez o bagulho, lucrar em cima disso, porra. O que tem, cara? As pessoas ganham dinheiro em cima das ideias das outras. A história é essa porque é isso. A criatividade, ela tem que continuar fluindo, pô. Exatamente. Se eu fosse cobrar na internet brasileira aqui, tudo que usaram a mesma ideia, puta que pariu, pô. Processava 10 milhões, pô. Disse o David Jones, o cara que se descreve como um dos piratas na internet e já teve um canal de pirataria no YouTube. Eu talvez esteja um pouco parcial no discurso. É meu vídeo, mano, eu vou mostrar aqui meu lado, tá ligado? Eu tô aqui pra deixar ele descancarado. E sabe qual é o meu lado? Que a Nintendo exploda, caralho. Daqui a pouco os manos tão apagando meu outro canal porque eu falo de Pokémon mesmo. Então, que se foda. Ai, porque eu tô lucrando em cima da franquia. Bota esse Pikachu no cu então, caralho, só jogo merda mesmo. Mentira, eu amo Pokémon. O que você tava falando mesmo, Léo? E a gente tá falando de um período em que a indústria dos games tá em crise, demitindo gente por vários motivos. Má administração é uma delas, mas também a gente tem um aumento grande do preço para se fazer jogos, do custo de desenvolvimento, e a gente tá atualmente no momento em que a indústria dos games, consoles, não tá crescendo. Sei lá, tipo assim, vários estúdios antigos fecharam, mais de 30 mil pessoas foram demitidas, inúmeros títulos foram cancelados, sim, mas sinceramente, nunca se houve mais dinheiro na indústria dos jogos do que hoje. Dezenas de milhões de cópias de certas franquias são vendidas em questão de semanas.
Né, Zelda? Que por coincidência da Nintendo? Entender o contexto histórico proveniente dessas decisões talvez mude a conclusão que a gente tem aqui. Porque, porra, correções de receita pós-Covid aconteceram, mudanças nos hábitos de consumo e a merda da tecnologia e AI tá estragando a porra toda. Então, tipo, em declínio, nem fudendo. Pra mim, parece mais coerente pensar que ela tá passando por um momento de grande mudança e adaptação. E papo reto, se for pensar em qualquer tipo de crise, dá pra considerar o produtor indie uma empresa pequena, mas não a porra da Nintendo, né, caralho? Que tem no índice de mercado, comparado com seus rivais gigantescos também, um crescimento muito mais exponencial de vendas do que eles. Mas se for dizer relativo ao trabalhador que tá lá dentro do setor da Nintendo, trabalhando, dando sua mão de obra, realmente tá uma bosta. O bagulho tá em crise. O quesito criativo e artístico dos jogos realmente tá morrendo. Não que não tenham jogos criativos, mas eles estão dando R$2 pra comprar um salgado. Então, pô, tá realmente em crise, tá bem bosta assim. Mas eu acho que ele tava falando quesito econômico da questão. Então, obviamente que a gente tem aquele problema de acesso das pessoas. Tem pessoas que não têm condição. O videogame é uma forma de arte que a gente tá produzindo atualmente, a forma de arte da nossa época, e tem gente que não tem condição de poder experimentar essa arte, por questões financeiras. Acaba que as pessoas recorrem pra esse tipo de meio. Mas vamos falar, não é todo mundo. Isso não resolve o problema de que existe um custo para desenvolver esses jogos, existem pessoas que precisam ser pagas, existem empresas que precisam fazer dinheiro. Então, assim, eu sei que é uma questão complicada, mas quando você vê da perspectiva da Nintendo esse tipo de coisa, se você tivesse sentado como CEO da Nintendo, você ia estar desesperado para fechar esse tipo de coisa. Eles devem estar fazendo monitoramento, sei lá, de torrent, se a galera usa torrent ainda, de site que está compartilhando isso. Eles estão cuidando disso, provavelmente. Eles devem ter a noção de que eles estão perdendo dinheiro pesado. E por isso que eles estão tentando fechar esse tipo de coisa. Ela tá perdendo, sinceramente, cara. Zilionário, o Switch vendendo milhões. Eu acho que é um preciosismo. Parte 2. E nós agora, Leão? Tipo, nós ficamos de xereca com a brisa, caralho. Como o próprio disse, papo complicado. Mas eu real sinto que a maneira que foi abordada aqui sobre esse assunto não deixa em ênfase aquilo que importa pro nosso lado de consumidor brasileiro. Primeiro, que Nintendo sempre fica de cu doce pra botar qualquer coisa aqui no Brasil. Vamos concordar, caralho. E, de acordo com o The Enemy, a pirataria ou contrabando da importação de jogos, consoles, que seja, que os videogames puderam enfim ser trazidos pro contexto brasileiro e estimularam o que viria a ser o mercado de games no Brasil por si só. A precariedade funciona como uma força motriz. Ele sempre flutua nas ideias de desigualdade e escassez. E mesmo quando o econômico não tá em jogo, o poder colonial que uma porra de uma empresa de tamanha escala como a Nintendo possui sobre o consumidor, estabelece e normaliza lógicas e costumes super dissoantes que não fazem sentido, deixando de lado o contexto histórico-cultural de uma nação inteira, caralho. Eles excluem indivíduos, populações, mas também gostam de manter eles num certo estado de incerteza e vulnerabilidade, para que assim seja possível a sua exploração. Qualquer tipo de comportamento proveniente de pirataria aqui no Brasil é simplesmente a resposta a uma luta por autonomia em meio a um monte de restrição aplicada por precariedade do sistema, caralho. E vale ressaltar, Leon sabe disso, e ele diz que essas soluções existem, são válidas, mas também não ideais. Lembra que ele diz? A questão aqui que eu tô falando, que eu tô discordando, é mais da abordagem dele em si sobre esse tema, porque pra mim, falar da perspectiva do senhor não diz nada a respeito da minha realidade, cara. Esse é simplesmente um ato de mobilização em prol de um novo tipo de relação e interação com a empresa em questão, para além de pura sobrevivência, de ter que viver ali na linha do negativo e do seu salário pra ter que comprar um bagulho de plástico que aparece em pixel na tua tela, mano. A pirataria reside justamente nesse espaço curto em que a sobrevivência, a criação do novo e a reinstauração do comum. A brisa, no geral, aqui é a subversão das relações de poder em prol de inclusão. E se você ainda cisma na ideia do CEO se enlouquecendo com a pirataria por tá perdendo lucro, pirataria literalmente aquece o mercado. Ele gera um capital simbólico, uma sementinha na cabeça de alguém que poderia só passar reto e nunca mais interagir com o produto. Se você me dizer que a popularização e a instalação do Windows como sistema operacional padrão de PC não foi ocasionado por uma longa onda de cópias piratas do Windows aqui no Brasil, pô, daí você só tá sendo desonesto com os próprios dados, tá ligado? Nessa perspectiva, a pirataria se torna um símbolo de mediação entre a comunicação virtual brasileira e a global, não como uma ruptura, uma quebra, mas como uma medida, como um meio. E é por isso que eu... Parte 3. Fico puto quando esse maluco faz dancinha comemorando a remoção do Ryujinx na net, mano. É cagar na cabeça de um movimento, de um símbolo ligado ao que a gente tem mais de intrínseco aqui no Brasil, que é a miséria. É chutar pobre de maneira audiovisual. Eu nem tô pedindo pra que as pessoas, sei lá, fiquem ativamente tristes por aí na net, chorando, reclamando, protestando sobre o caso, mas pelo menos um mínimo de respeito. Que o bem venceu o mal. A.K.A. o coitado bilionário ganhou do pobre fudido. Quando eles começarem a reivindicar ideias e mecânicas de gameplay como se fossem exclusivas deles, espero que, sei lá, vocês fiquem felizes. Ah, pera, isso já tá acontecendo, né? Imagina patentear stealth. Que nem os caras lá dos Fine Bros querendo patentear o React no YouTube.
eu não poderia estar fazendo isso aqui.